Bom dia pessoal, tudo bom? O professor agora vai falar brevemente sobre o nosso conteúdo de agosto pós-impressionismo, pessoal. Movimento que surge após o enfraquecimento do movimento impressionista e um dos movimentos que marcam a chegada da arte moderna no universo das belas artes. Bom, o pós-impressionismo, pessoal, foi uma tendência que, assim como o impressionismo e muitos outros movimentos da arte, surgiu na França no final do século XIX até o início do século XX. Vocês vão perceber que esse movimento ele também é considerado expressionista por outros estudiosos. Tanto que, se vocês pesquisarem Vincent van Gogh, Paul Cézanne, esses artistas também vão aparecer como expressionistas em outras fontes. Bom, principais características do pós-impressionismo. Subjetivismo era uma arte subjetiva, era uma arte que não se prendia tanto ao real. Não apenas aquilo que você pudesse ver, mas o que você pudesse também interpretar daquela obra. Liberdade cromática, pessoal. Cromática vem de cor. Diferente das artes clássicas vistas até então, o pós-impressionismo ele não usava as cores de forma realista. Aqui nós podemos ver que eles poderiam fazer um céu verde, um céu azul. Eles tinham essa liberdade no uso das cores, não se prendendo mais às regras tradicionais da arte acadêmica. Valorização da luz e textura. Assim como o impressionismo, eles também valorizavam a incidência da luz sobre os objetos e sobre as coisas. E a textura, nós vamos observar mais à frente, era muito utilizada nessas obras de arte devido às técnicas utilizadas, por exemplo, o pontilhismo de Georges Seurat ou as pinceladas em espiral de Vincent van Gogh. Técnica pontilhista. Esse aqui o professor vai deixar para falar quando ele chegar no artista francês Georges Seurat. Valorização de temas do cotidiano, pessoal. Diferente das artes renascentistas e barrocas, que representavam muitos retratos e cenas religiosas, sacras, aqui nós temos mais o uso de temas assim, de espaços públicos, do cotidiano das pessoas dentro de uma sociedade, principalmente a francesa, como vamos ver nas obras de Georges Seurat. Bidimensionalidade em detrimento da perspectiva. Era uma obra de aspecto mais bidimensional, tendo apenas largura e altura, não aquela profundidade alcançada com o uso da perspectiva que nós observamos no Renascimento, no Barroco e em outras obras mais clássicas. Principais expoentes do estilo ou artistas: Paul Cézanne francês, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, ao lado do pintor também francês Georges Seurat, pessoal. Um adendo ali, muitos artistas do pós-impressionismo fizeram parte do impressionismo também. Aqui uma obra de Paul Signac de 1888 a 1890, onde ele tem uma técnica semelhante à do Georges Seurat, a técnica do pontilhismo. Se vocês repararem, aqui o professor vai explicar a questão da textura. Quando você olha esse monte de pontinhos, você já tem aquela sensação de que a obra é áspera. A textura é isso, é aquele efeito tátil que nós temos quando nós observamos uma superfície ou um quadro no caso. Por exemplo, uma árvore com caule bem suberoso, com bastante casca. Você pode não encostar naquela árvore, mas só de olhar você já tem aquela sensação que aquela superfície é áspera pelo esse efeito visual quando você enxerga a textura daquela superfície. Georges Seurat
e o pontilhismo, pessoal. Aqui está a obra dele, Tarde de Domingo na Ilha Grandiate, onde ele retratou um parque francês, ali uma cena cotidiana das pessoas observando o lago. Só que diferentemente de fazer uma obra realista, com contorno bem marcado, ele foi fazendo micropontos com pequenos toques do pincel até formar as figuras. O pontilhismo, que se define especificamente pelo uso de pontos de pintura, não tem o objetivo de apenas de separar as cores, mas de reuni-las num efeito visual conforme o seu campo de visão. Se você chegar pertinho dessa obra e olhar, você vai ver os micropontos, vai ficar uma obra mais borrada. Quando você se afasta, você consegue identificar melhor as formas e as figuras que compõem essa obra. Esse é um jogo óptico que é possibilitado por essa técnica pontilhista. No pontilhismo, a cor ela é levada em pequenos pontos, como o professor já disse, dividida em tom e subtom. Por isso que vem o nome pontilhismo ou divisionismo. O pontilhismo, indiretamente, ele acaba gerando uma geometrização das formas, que são conectadas umas às outras de modo cadenciado por arabescos decorativos. Então, lá naquela atividade questionário no final, se tiver alguma questão envolvendo pontilhismo, não vai ser outro artista que não seja o Georges Seurat, ok? E agora, outros expoentes do pós-impressionismo, pessoal, ou outros artistas que marcaram seu nome nessa tendência artística moderna. Bom, temos o Paul Cézanne, que o professor vai falar mais adiante, numa obra que ele vai fazer uma leitura de imagem e vai falar um pouco da história. Temos o gênio Vincent van Gogh, o holandês. E temos Eugène Paul Gauguin. Esses dois aqui tiveram uma relação bem próxima, tanto que Van Gogh se inspirou em muitos trabalhos de Gauguin no desenvolvimento de suas obras. Então, nesse conteúdo, nós vamos tratar principalmente de 4 artistas: Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Paul Cézanne, pessoal, pintor francês considerado o pai do movimento cubista. Por quê? Ele acreditava que as formas da natureza e dos objetos eram estruturadas por cones, cilindros e figuras de corte geométrico em geral. Tanto que quando nós estudarmos cubismo, vocês vão ver que ele é sempre mencionado nesse estilo de arte moderna. Ele ficou conhecido principalmente por pintar e retratar naturezas mortas, como na sua obra Vasos, Cestas e Frutas, de 1888. Naturezas mortas não necessariamente arremete a uma paisagem destruída ou uma pessoa morta. Naturezas mortas geralmente são obras cuja composição representam objetos inanimados. Por exemplo, aqui nós vemos alguns utensílios de cozinha, como uma chaleira, um bule, flores, frutas, um cesto, uma cadeira. São objetos inanimados que não dão a sensação de movimento e que nos arremete à sensação estática. Por isso é considerado uma natureza morta, porque não tem movimento na composição. Paul Cézanne foi um grande pintor desse tipo de arte pós-impressionista e que mais tarde veio a influenciar o cubismo. Esse é um dos artistas que aparecem também como expressionistas em outras fontes de informação ou por outros estudiosos e críticos de arte. Vincent van Gogh, pessoal, o holandês voador, o gênio da pintura.
Van Gogh não foi considerado um grande gênio durante a sua estadia nesse mundo. Posteriormente, sua genialidade foi reconhecida, assim como muitos outros artistas, porque a arte ela é volátil. O que não é arte hoje pode vir a se tornar arte no futuro, entendeu? Retrato de Joseph Roland, de 1889, de Vincent van Gogh. Aqui nós podemos perceber aquela questão da liberdade cromática, do uso livre das cores. E também a questão da textura. Nós percebemos o quê? Que as pinceladas usadas por Van Gogh deixam ali uma certa sensação tátil de aspereza em sua obra. Vincent van Gogh, além de usar muitas cores ácidas, né, amarelos, verdes, etc., ele tinha como características as suas pinceladas bem marcadas, geralmente em espiral, como na sua obra expressionista Uma Noite Estrelada. Ele fez muitas séries como Girassóis, Autorretratos, e ele é reconhecido também pelo fato de ele ter alguns problemas emocionais e psicológicos que talvez tenham influenciado no seu suposto suicídio. Esse rapaz aqui, o francês Eugène Paul Gauguin, ele foi um dos influenciadores de Van Gogh. Ele, cansado daquela arte acadêmica clássica que a arte europeia estava acostumada, um dia simplesmente ele largou tudo e foi para o Tahiti, onde ele fez as séries de pinturas mais famosas do seu acervo, né? Onde ele retratava os nativos do Tahiti, as pessoas da região, de forma pós-impressionista e muitas vezes expressionista. Ele, em determinada época da vida dele, ele estava meio descontente com a arte, ele resolveu partir nessa aventura para buscar novos horizontes para a sua pintura. Aqui também nós podemos perceber o uso exagerado das cores, uma liberdade cromática que foge dos padrões clássicos europeus, como por exemplo, se a gente analisar a obra Mona Lisa, as cores são utilizadas a forma a representar uma realidade aceitável. Aqui as cores já são mais utilizadas conforme a liberdade expressiva dos artistas do período. Bom, sobre o pós-impressionismo, pessoal, a gente tem que levar em consideração que ele, em partes, ele surge um pouco em oposição ao impressionismo. Para outros estudiosos, ele surge como uma extensão do impressionismo. No impressionismo, os artistas começam a sair dos ateliês, dos espaços fechados de criação, para observar a incidência da luz sobre a natureza e os objetos e retratá-las em suas telas. Aqui, os artistas começam a retornar para dentro dos ateliês e dos espaços fechados para a elaboração de suas obras. Durante a segunda quinzena, tem lá um questionário para vocês responderem, anexado à atividade pedagógica complementar, em cima desse conteúdo, e vocês acharão todas as respostas naquele textinho trabalhado lá, ok? Lembrando que nós temos as atividades práticas, né? Uma referente à releitura da obra de Georges Seurat e outra referente ao autorretrato de Van Gogh. Vocês podem escolher outras obras desse artista, não tem problema. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor via WhatsApp. O envio das atividades pode ser feito via o aplicativo Google Sala de Aula. Para aqueles que optarem em mandar via WhatsApp para o professor, não esqueceram de colocar o nome de vocês, a turma e a escola, tudo bem? Tenham todos um bom dia e aproveitem bem essa semana chuvosa.